Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, eu quando normalmente faço as minhas homilias, tento quase sempre contextualizar aquele texto do Evangelho lido para que a gente, assim, note as conexões que existem entre os textos bíblicos. E também porque o conhecimento do desenvolvimento cronológico, mais ou menos cronológico, dos fatos da vida de Jesus, também nos ajudam a entendendo como é que o Senhor está conduzindo a vida dos apóstolos e também, claro, como Ele quer conduzir a nossa. Este texto do Evangelho, que está no capítulo 17, ele é a continuação de 3 momentos que são subsequentes, é claro, né? De 3 momentos que Cristo viveu com os seus apóstolos. O primeiro deles é aquele momento célebre em que Jesus toma os apóstolos e vai em direção de uma cidade chamada Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma espécie de lugar termal que foi construído por um dos reis da época, chamado Herodes Filipe. Levava esse nome de Cesareia porque ele construiu em homenagem ao imperador César Augusto. E depois colocou o seu sobrenome, vamos dizer assim, Cesareia de Filipe, né? E era um lugar termal. E Cristo então conduz os apóstolos nessa direção, se afastando daquele lugar que era, podemos dizer assim, o lugar onde Jesus fazia mais milagre, por isso havia grande multidão, certamente mais barulho, eles eram mais atrapalhados, vamos dizer assim, naquela circunstância. E Jesus conduz os apóstolos e faz aquela pergunta, né? Quem dizem os homens que eu sou, que é o Filho do Homem? Os apóstolos, colhendo as impressões, porque estavam sendo ditas realmente, eles dizem, né? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é um dos profetas que ressuscitou. Depois Jesus se volta aos apóstolos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro faz aquela bela confissão de fé, sobre a qual depois Cristo vai afirmar que esta é a pedra que ele edificaria a sua igreja. Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então este é o primeiro momento, vamos dizer assim, de uma forte confissão de fé de Pedro e dos apóstolos, né? Porém, após essa confissão de fé, há uma espécie de mudança. Até aquele momento, os milagres que Jesus estava fazendo levavam justamente a eles acreditarem que ele era o Messias. Então, a partir desse momento, que é um momento de virada, a gente pode dizer assim, Jesus agora começa a anunciar de uma maneira mais direta e mais constante a sua paixão. Por isso, depois da confissão de fé dos apóstolos, Jesus então diz, né? O Filho do Homem vai subir para Jerusalém, vai ser preso, sofrer na mão
dos doutores da lei, dos fariseus, né? Então Jesus começa a falar da sua paixão. E aqui os apóstolos já não se mostram tão mais dispostos, nem à confissão de fé, nem ao seguimento de Jesus. E Pedro é o primeiro a reagir: Senhor, que isto nunca te aconteça, né? E é preciso que Jesus depois diga aquelas palavras duras e fortes a Pedro, né? Vai para trás de mim, Satanás. Então esse é o segundo momento, né, da tensão, vamos dizer assim, do anúncio da sua paixão e como ele é recebido pelos apóstolos. Antes era uma confissão forte de fé, agora os apóstolos começam a esmorecer naquele seu caminho. E por isso o terceiro momento é de novo o grande apelo que Cristo faz, né? Todo aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Então, o contexto da transfiguração é este contexto da profissão de fé, mas ao mesmo tempo da fraqueza dela. Dos grandes milagres que levam os apóstolos a crerem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo a tensão do anúncio da sua paixão, né? Nós não lemos o texto na Bíblia. Se tivéssemos lido este texto na Bíblia, eu já expliquei isso para você aqui, a igreja organiza normalmente o primeiro versículo para que na proclamação durante a missa fique mais audível, né? Mais fácil, né? A gente teria lido assim: 6 dias depois Jesus tomou os apóstolos, né? Esta menção cronológica é porque conecta este fato com estes passados, né? Mas há um outro pequeno detalhe que ainda vou explicar desses 6 dias. Então, Jesus toma os apóstolos e sobe a uma alta montanha. E lá ele se transfigura. Jesus sofre, podemos dizer assim, entre aspas, uma espécie de metamorfose. Não no sentido de que muda a sua forma exterior física, mas é porque acontece algo em Jesus que faz com que ele deixe transparecer a sua divindade. Do ponto de vista natural, Jesus tinha um corpo como o nosso, né? Jesus é o Filho de Deus que se encarnou e assumiu a nossa natureza humana. Então, os apóstolos, quando olhavam para Jesus, ele via um homem como nós estamos nos vendo aqui. Não havia, podemos dizer assim, nada de particular em Cristo que desse a possibilidade de denotar fisicamente que tinha alguma coisa diferente em Jesus, né? Isso significa que a sua divindade, o fato de ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava, podemos dizer assim, escondida atrás da sua humanidade. Mas naquele momento da transfiguração, e a palavra aqui é muito bonita, ele muda de figura, né? Como disse, sofre essa espécie de metamorfose. É como se Jesus deixasse os apóstolos lerem nas entrelinhas da sua humanidade. Todos nós já ouvimos falar isto, né? Que quando você lê um texto, tem as coisas ditas nas linhas expressamente, mas tem aquelas coisas que não são ditas expressamente, que estão nas entrelinhas, né? Então, naquele momento, Jesus permite que, através da sua humanidade, resplandeça a sua divindade. Por isso a menção: o seu rosto brilhou como o sol, as suas vestes ficaram mais brancas, e etc., né? Ou seja, é o modo de descrever dos apóstolos que enxergaram daquela maneira, através das entrelinhas da humanidade de Jesus, a sua glória, a sua divindade, né? E ao descerem da montanha, Jesus diz, né? Não conteis a ninguém tudo isso que vai acontecer, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado, né? A pergunta é: por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus transfigurou-se, né? Aqui é muito importante essa menção que eu fiz do contexto mais amplo do que veio antes da transfiguração e deste final dessa experiência com Jesus, em que ele aponta para a sua ressurreição. Eu disse na semana passada que neste ano A, particularmente, os evangelhos de cada domingo são uma espécie de itinerário através do qual a igreja quer nos conduzir. E na semana passada nós ouvimos o relato das tentações de Cristo. Cristo entra no deserto, né? Enfrenta o tentador. E eu tinha explicado, né?
Deus nos criou e nos colocou no paraíso, e a nossa desobediência transformou o paraíso em deserto. E Cristo precisa entrar neste deserto para enfrentar o tentador e vencê-lo a partir da obediência à palavra de Deus, para transformar de novo o deserto em paraíso, né? E o Senhor nos convida a entrar nesse deserto. E a quaresma que nós estamos celebrando, que é uma espécie, podemos dizer assim, de resumo da nossa vida, é este deserto. Eu expliquei isso semana passada, né? Então isso significa que aquela fé professada dos apóstolos os estava conduzindo justamente a este deserto. O que Jesus estava fazendo era chamar os seus apóstolos para entrar deserto adentro. E é muito bonito porque hoje nós ouvimos na primeira leitura a vocação de Abraão, né? Deixa teu pai, tua mãe, a tua terra e vai em direção daquela terra que eu te prometi, né? Então, Abraão faz o quê? Um salto na fé, né? O texto diz que Abraão deixou tudo e foi, né? E os apóstolos precisavam fazer isso também. É uma espécie de salto na fé. Deixar tudo e entrar com Jesus naquele deserto. E a imagem do deserto ela é importante porque é o sinal de um lugar difícil, sem vida, inóspito. E por isso era o segmento de Jesus, né? Jesus estava conduzindo os apóstolos para aquele caminho cujo horizonte era o mistério da sua paixão e morte. Isto aqui é uma coisa muito importante. Jesus nunca enganou os apóstolos e nunca nos enganou. Ele está nos conduzindo nesse caminho de trevas, não porque Ele produz as trevas, mas porque essas trevas produzimos nós. Então Jesus está nos conduzindo neste caminho da vida, que é um caminho desértico, é um caminho de trevas, cuja única luz que nós temos para nos deixar guiar é a nossa fé. É a fé que o Senhor nos deu. É a fé que nos faz passar através dos sofrimentos, dos dissabores dessa vida, das dificuldades que nós enfrentamos, e cada um de nós tem a sua. Por isso Jesus disse, né? Aquele que quiser me seguir, renuncie a mim, tome a sua cruz a cada dia, porque Cristo sabia, cada um de nós tem a sua. Pode ser um sofrimento físico, moral, espiritual, pode ser a perda de alguém que nós amamos, pode ser a falência de um negócio, pode ser um conflito em família. Cada um de nós tem uma cruz, experimenta na sua própria vida esse deserto, essas trevas, essas dificuldades, né? E é através disso que o Senhor está nos conduzindo. E Ele nunca nos enganou, né? Ele nos conduz nesse caminho para passar com Ele também pelo mistério da sua paixão e morte. O Senhor nunca nos prometeu uma conta gorda no banco, o Senhor nunca nos prometeu que ia ser fácil tudo na nossa vida. Esta promessa Ele não fez. Infelizmente, existem pessoas que estão querendo transformar a fé cristã numa espécie de poupança muito gorda, né? Que paga mais do que a inflação todos os anos. Mas não é isto. O Senhor nos conduz, está nos chamando a este deserto. E o que nos guia nesse caminho é a nossa fé. Só que a nossa fé, como a fé dos apóstolos, tantas vezes é vacilante. É difícil quando a gente ouve palavras como essa, né? De seguirmos Jesus, carregarmos a nossa cruz, que a fé cristã não nos dá nada a não ser salvação. Esse tipo de palavra tantas vezes nos confunde, porque claro, fomos feitos para a felicidade, e Cristo quer a nossa felicidade, só que infelizmente a gente ainda pensa numa felicidade material, intramundana, terrestre, e quando a vocação que Jesus nos faz, o chamado que Ele nos faz, exige de nós romper com isso, renunciar, tudo isso nos custa. E aí a nossa fé tantas vezes fica abalada, e Jesus sabia muito bem disso. Então, antes de subir naquele outro monte, que seria o Calvário, aonde Ele não se transfigurou, mas Ele seria desfigurado, por causa dos açoites, por causa da paixão que sofreu, né? Então, antes de fazer tudo isso, para que os apóstolos não se assustassem, para que os apóstolos naquele momento permanecessem fiéis à sua fé, então, antes disso acontecer, Jesus sobe um outro monte e lá se transfigura. Dá nas entrelinhas da sua humanidade a possibilidade de que os apóstolos enxerguem a sua glória, para que naquele momento eles fossem capazes de também enxergar nas entrelinhas da cruz, né, uma glória que estava escondida. Infelizmente, os apóstolos não foram capazes de fazer isto. Infelizmente, eles não se deixaram continuar conduzindo pela fé naquela escuridão.
E, infelizmente, os apóstolos fraquejaram, né? E por isso, o que significa, podemos dizer assim, a transfiguração, né? De tempo em tempo, o Senhor escolhe um monte na nossa vida. De tempo em tempo, Ele escolhe deixar-nos ver a sua glória para que a gente continue esse nosso caminho, tantas vezes escuro, sofrido, marcado também pelo deserto, pela paixão e pela morte. O Senhor se transfigura na nossa vida, nos deixa entrever essa sua glória forte da sua divindade, para que a gente não esmoreça. E aqui é uma coisa interessante, não teoricamente, né? Se a gente começa a olhar para a nossa vida, a gente vai descobrir que de tanto em tanto tempo, de alguma maneira, o Senhor se faz muito presente e faz brilhar a sua glória na nossa vida. Através de um irmão que nos acolhe, através às vezes de uma palavra ouvida numa homilia, numa formação. Às vezes é um texto que alguém nos manda, né? Isso é uma coisa engraçada, às vezes alguém nos escreve uma palavra, assim, uma mensagem, né? E aquilo tem uma força impactante de nos renovar a coragem, a força. Às vezes é um dia a participação da Santa Missa, às vezes é um dia que eu vou me confessar e uma palavra que o sacerdote me dá. Às vezes é aquele dia em que, provocado por uma situação, tenho que sair de mim mesmo, servir alguém, me colocar a serviço dos outros, e aquilo me dá um sentido novo na minha existência, né? Deus é muito bom conosco. Ele nunca nos abandona, né? Ele está presente na nossa vida. E por isso Ele vai fazendo com os apóstolos, né? De vez em quando nos leva a uma alta montanha e se transfigura lá para nós. A experiência de Simão Pedro diz que explicaria, né, essa de uma efusão muito grande, né? Por que eu estou dizendo isto? Porque a festa mais importante para os judeus, não é a mais importante, melhor dizendo, vou fazer um pleonasmo, era a festa mais festejada dos judeus, era chamada festa das tendas, que era o momento em que eles celebravam aquele tempo em que eles estavam caminhando no deserto, e que Deus deu a eles a tenda da reunião, onde ficava a arca com os 10 mandamentos. E quando Moisés entrava na tenda, o que acontecia? Descia a glória de Deus na tenda e brilhava, e o rosto de Moisés também ficava brilhando, né? Então, 6 dias depois, porque o 7º dia era o mais festivo da festa das tendas. Por isso São Pedro diz, né? Vamos fazer aqui 3 tendas, né? Ou seja, a gente quer de novo fazer aquela experiência no deserto desta vida, de montar a tenda onde brilha a glória do Senhor. E Ele faz isso conosco. Só que Ele não nos deixa lá. Ele faz a gente descer de novo e continuar o caminho, né? E aqui é muito interessante, já virou até meme isso da minha parte, né? Fizeram uma figurinha para variar do padre, né? Então, a nossa fé, a nossa experiência de fé é sempre um lusco-fusco. E até esses dias para trás brinquei, né? Isso é parte, acho que de um texto de José de Alencar. Falei, tá vendo? O padre é culto igual José de Alencar, né? Então, né? A experiência da fé é este claro escuro, né? É escuro porque nós não enxergamos tudo. Nós não vemos tudo. Se nós enxergássemos tudo e víssemos tudo e compreendêssemos tudo, não seria mais um mistério da nossa fé, né? Então, é um escuro para os nossos olhos naturais, para o nosso modo de enxergar, às vezes muito superficial da vida. Porém, é mais claro como o dia, mais claro que o dia. Nós vamos cantar isso lá no dia da Vigília Pascal, né? Esta noite é mais clara como o dia, porque nós temos uma luz que brilha mais que o sol, que é a fé que o Senhor nos deu. E é sobre ela que a gente tem que apoiar a nossa caminhada e seguir adiante com o Senhor. Ele vai dar, de tempos em tempos, uma espécie de alívio, né? Como quem caminha no deserto encontra de tempo em tempo um oásis para beber água, né? Mas antes de terminar, eu queria ainda fazer uma outra menção. Essa situação que nós passamos é uma situação que todo mundo passa. Eu já até falei sobre isso com vocês aqui, né? Como padre, por causa de uma série de experiências, eu sei que tem muita gente sofrendo. E às vezes as pessoas estão sorrindo assim, a gente pensa que está tudo bem, mas não é verdade. E vou dizer isso até como um apelo, né? Nós padres somos muito poucos e nós não temos condição de atender
todas as pessoas que têm necessidade, às vezes, de uma palavra, de um sinal da presença do Senhor, né? Por isso, a gente precisa começar a se dar conta, né, que às vezes a pessoa que está sentada ao meu lado tem um sofrimento atroz que eu não sei, né? Então, eu queria que vocês começassem agora a pensar, né? Comecem a pensar, né? Lá na minha casa, meu pai, minha mãe, meus filhos, minhas cunhadas, noras, genros, cunhados, sobrinhos. Quem dessas pessoas está sofrendo, né? Ou pense lá no seu trabalho, né? Quem está dentro do seu escritório, na mesma loja, no mesmo lugar, na mesma empresa. Quem dessas pessoas sofre, né? Ou quem, ainda que sutilmente, está dando sinal de que as coisas não vão bem, né? Ou mesmo aqui dentro da comunidade, né? Nós somos irmãos de fé. Muitos de nós, inclusive, participamos de um mesmo grupo, ministro da Eucaristia, da música, do dízimo, né? Essas pessoas, está tudo bem com elas, né? Assim, tem alguém que não está sofrendo, não, né? Por que isto, né? Porque essas pessoas estão precisando ver essa glória também. E muitas vezes, o único modo dessas pessoas encontrarem uma luz somos nós. É que, como um espelho, deveremos refletir a glória de Cristo na vida dessas pessoas, sobretudo pelo nosso modo de viver. Não tanto pelas nossas palavras, porque às vezes elas nos traem, né? Mas pelo nosso modo de viver a nossa vida, pelas convicções manifestadas nas situações concretas que nós vivemos, né? Lá, as pessoas deveriam ser capazes de reconhecer, né, que a glória do Senhor alcançou-as também, né? E deveriam se sentir consoladas, confortadas, fortalecidas, para que também elas continuem o seu caminho. Eu disse que faria 2 indicações ao final de cada homilia, seguindo o que eu estou fazendo lá na meditação da Léxio Divina. Uma sempre para nós, para o nosso caminho, e outra, assim, num aspecto mais missionário. Então, as minhas 2 propostas são bastante simples. A primeira para nós mesmos. Tem muitas pessoas que já fazem isso, e é uma coisa muito simples, né? Queria propor que vocês, durante essa semana, rezassem todos os dias o Salmo 90. Tem gente que faz até por superstição, não faz por isso, faz por fé, né? Mas vai lá e reze o Salmo 90. Reze pensando naquelas palavras. Oxalá rezássemos até decorar, ou seja, colocar no coração, né? O Salmo 90. E depois, no aspecto missionário, eu provoquei vocês de pensar assim, em alguma pessoa sofrendo, né? Eu queria fazer um pedido a vocês. Façam alguma coisa por essa pessoa. Vamos sair do nosso mundinho, né? Tirar os olhos do nosso umbigo, achar que a vida gira em torno de nós, né? Eu já brinquei isso com vocês, né? Houve um dia uma revolução copernicana, onde ao invés da Terra, o Sol passou a centro do mundo, né? A gente tem que fazer uma outra revolução, só que agora cristã, onde eu saio do centro do mundo, entendeu? E coloco agora os outros, a começar do outro que é Deus, e ofereço a minha vida a essas pessoas. Então, ir até essas pessoas, uma palavra amiga, uma presença, uma ajuda, alguma coisa que faça com que essas pessoas que, como nós, caminham no deserto, encontrem algum oásis nessa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.